Gente, a alimentação adequada significa algo super importante para a saúde, sabia? E isso vem de berço. Quando eu digo de berço, vem desde que nascemos. O mesmo vale para quem já tem uma idade avançada também. As alterações que acontecem no organismo exigem uma alimentação adequada também nessa etapa da vida. E se você tem dúvidas sobre o assunto, aproveite e esclareça agora, pois todos merecemos ter uma boa qualidade de vida na melhor idade. Oi, Gi. Oi, Seja Isa. bem-vinda, tudo bom? Mais uma vez, muito obrigada. Uma Eu que boa tarde a agradeço. todos. Eu que agradeço. Olha, se chegar na melhor idade e é ter que comer um bolo desse todo dia, meu Deus do céu, é a melhor idade mesmo, de Melhor fato, fase, hein? né, Isa? Oh, meu Deus do céu. O que você trouxe aqui? A gente tem aqui um bolo que a Gi trouxe, inclusive, um beijo para a Ana Tomazoni, né? Um beijo, Ana. Um beijo grande, obrigada pelo carinho. Me fala desse bolo aqui antes da gente começar a fazer as perguntas. Olha, eu e a Ana Tomazoni, nós bolamos o seguinte, a gente queria passar um bolo diferente. Então, esse bolo, ele tem maçã, aveia e iogurte. Maçã, aveia e Iogurte. iogurte. Que delícia. E ele é um bolo bem nutritivo, Gostoso, tá com Isa. cheiro, É. mas não é calórico. A gente procurou fazer o seguinte, a gente pegou as calorias, a gente tentou melhor aproveitá-las. Aham. Porque, assim, tudo tem calorias, né, Claro. Isa? Só que nesse momento, o que a gente tem que colocar? É importante você ressaltar o poder nutritivo das calorias. A gente Entendi. fala uma caloria boa. E aí a pergunta, né? Geralmente a gente chega numa determinada idade, quando a gente tem 15, eles falam assim, olha, vai se cuidando, porque quando você tiver 30, o seu metabolismo muda. Aí quando você tem 30, eles falam assim, olha, quando você chegar nos 40, o negócio fica lento, fica totalmente diferente. Aí quando você chega nos 40, aí fala, quando você chegar nos 50, então, aí você não pode mais comer doce, você não pode mais comer isso. Cheio de não, parece que você volta à infância, né? Quando você é criança, a coisa que você mais ouve é, não põe o dedo ali, não pode comer ali, agora não. Então parece que você vai retroceder, né? E aí eu te pergunto, qual é a alimentação correta para quando você chega nessa fase, que é a melhor idade que a gente chama, né? Sim. Isa, é muito interessante, porque nessa época existem muitos mitos e muitas verdades, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações. O que é mito? Mito é que o idoso não pode comer uma série de alimentos, mito é dizer que todo idoso vai engordar porque está idoso, é dizer que a pessoa, ela vai, olha, você não pode mais comer carne, você não pode mais tomar leite porque a sua digestão ficou lenta. Então é importante, Isa, a gente colocar isso como são alguns mitos. Existe sim algumas pessoas que têm alguma intolerância, aceitam bem um tipo de determinado alimento do que outros, Claro. mas todo o organismo, ele precisa ser alimentado. E não necessariamente que você está na sua melhor idade, significa que você tenha que ser obeso, por exemplo. Eu me especializei na parte da obesidade. Então, eu particularmente adoro trabalhar com o pessoal da terceira idade, porque tem um amadurecimento, tem cultura, né, valoriza muito os alimentos. Me parece que quando se empenha em fazer algo, faz de fato, né? Porque às vezes, muitas vezes quando você não tem a maturidade devida, você se auto-sabota, né? Então você se empenha em fazer, mas ao mesmo tempo você fala, não vou fazer nada. Então eu acho que quando você chega nessa fase da vida, você vai lá, você procura um profissional, quando a pessoa te procura, realmente porque quer realizar, né? Quer, e igual você falou, esse grau de maturidade é muito interessante, porque auxilia muito no trabalho. O que eu gosto sempre de orientar é o seguinte, que existe uma alimentação adequada para cada pessoa. Então eu tenho pessoas, meus pacientes falam assim, Gislene, mas será que eu vou conseguir emagrecer? Eu já passei dos 60 anos, eu vou ficar acima, não, tal, meu metabolismo está muito lento. De fato, Isa, existe uma redução do metabolismo. O metabolismo reduz o gasto calórico, a quantia de calorias que ele gasta desde quando ele é criança. Mas quando você faz um trabalho personalizado, você leva em consideração o quê? A altura, o peso, a idade, o fator atividade, o que essa pessoa está fazendo, porque hoje as pessoas estão muito jovens, Isa. Com certeza. Não é uma pessoa, eu acho ela é que ativa. é bacana a gente priorizar aquilo que também a gente gosta de consumir, né? Sim. Não é porque você vai fazer uma consulta com uma nutricionista, porque você quer se empenhar em emagrecer ou ter uma qualidade de vida, porque tem pessoas que pensam assim, mas você vai na nutricionista porque você não precisa emagrecer. Mas nutrição não tem nada a ver com emagrecimento, tem a ver com qualidade de vida. Com certeza, não Isa, e com certeza. E o legal é isso, é você valorizar o lado positivo do alimento. Então, hoje a gente está numa fase falando muito de alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? São aqueles que têm alguma substância específica, que nem, por exemplo, esse bolo. Porque a gente pode dizer que ele tem algumas substâncias, como aveia,
aveia, como o iogurte, que desempenham um papel dentro do seu organismo, né? Então, o que é interessante saber? Que a pessoa nessa idade, ela tem uma necessidade específica de cálcio, de vitaminas. A gente tem que falar muito da vitamina C para as pessoas idosas. Aliás, o que você sugere para quem tem problema, por exemplo, de osteoporose nessa fase da vida? Olha, pergunta bem interessante, Isa. Eu queria comentar isso mesmo, porque assim, a osteoporose, na verdade, a gente vem tendo um desgaste ósseo. Desde que a gente começa a crescer, a gente tem um desgaste ósseo. E nessa fase, ela se intensifica muito. Só que a gente tem que lembrar que a prevenção é o mais importante. Então não adianta chegar aos 70 anos e falar, ai meu Deus, e agora? Se você não se protegeu há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, é isso? É verdade, Isa. E eu gosto muito dessa parte da prevenção, porque, por exemplo, é muito comum a pessoa, né, ter uma determinada idade e fala assim, nossa, agora você tem que tomar 1 litro de leite, 2 litros de leite, você tem que consumir bastante leite. E a pessoa nunca tomou leite. Mas ela nunca tomou, Isa. Então ela nunca foi orientada a tomar, ela nunca se acompanhou. Então, se vai, realmente, agora é fato, ela está com a osteoporose, teve um desgaste ósseo, a gente tem, às vezes, é preciso entrar até com medicação, porque só o cálcio do próprio alimento não supre a necessidade da pessoa. Mas, na sua opinião, quais alimentos que você sugere para quem tem osteoporose? Olha, o alimento é o cálcio. Então, a gente fazer o cálcio, o uso do cálcio junto com a vitamina D. O tempo aqui no Brasil, mesmo com friozinho e tudo mais, nós temos dias claros, dias que tem a luz solar, né? O dia não é sempre cinza, né? Então, o que você precisa fazer? Iogurte, leite, queijo, derivados do leite. Vegetais também têm uma quantidade de cálcio, por exemplo, brócolis, vegetais escuros, eles também contêm cálcio. É que ele é um tipo de cálcio que você absorve um pouquinho menos do que você absorve dos derivados do leite. É verdade que linhaça, sabe linhaça, gente? Linhaça é bom para quem tem osteoporose? A linhaça é um alimento bem interessante, porque assim, ela tem algumas substâncias, ela tem ômega 3, ela tem algumas substâncias que melhoram o metabolismo e com isso faz com que você absorva mais o cálcio. Então é interessante você moer a linhaça. Uma dica que eu dou é o seguinte, o pessoal, é sempre legal você triturar a linhaça, porque a linhaça em sementinha... Fala da linhaça que já eu vou falar. A linhaça em sementinha, o que acontece, pessoal? Ela pode dar alguma aderência no intestino. Então, com o passar do tempo, que existe um pouquinho mais de lentidão na parte gástrica. Então, como a gente tem um peristaltismo, que é o movimento, nosso intestino vai fazendo movimentos que vão expelindo o alimento pelas fezes, o que acontece? Para não ter uma adesão, não formar pólipos e algumas coisas, a linhaça é mais interessante que ela seja moída. Isa. Então não da forma que a gente compra geralmente na feira ou no mercado, né? É bom bater no liquidificador, aí você vai ficar tipo uma farinha? Isso, tipo uma farinha mesmo. Principalmente para a pessoa da terceira idade é mais legal. Por quê? Porque você facilita o processo ali de digestivo, exatamente. Entendi. Sabe que eu estava dando risada, gente, que eu estava lembrando? Hoje parece que minha avó desceu aqui na terra e está falando um monte de coisa no meu ouvido, lembrando. Mas você sabe que eu lembrei que a minha avó fazia, não sei se resolveu, bom, apesar que ela batia a casca de ovo no liquidificador e peneirava em cima do arroz, do feijão, como se fosse uma farinha mesmo, porque ela dizia que aquilo lá prevenia a osteoporose. É fato isso? Casca de ovo previne a osteoporose? Tem que tomar cuidado, Isa, porque a casca de ovo, ela tem uma substância que, na verdade, ela impede a absorção de outras vitaminas. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com a casca do ovo. Eu sei que essa história é famosa mesmo, minha avó também fazia, colocava nas plantas, não é? Ela até colocava em cima do vaso pouquinho, não é? É verdade, lembrei agora. Gente, que memória, nossa senhora, como é bom recordar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, assim, existem até lugares mais carentes e tudo mais que utilizam a farinha, a casca do ovo como uma farinha para enriquecer, é interessante, mas assim, se você tiver realmente a osteoporose, vá para os alimentos à base de iogurte, à base de leite, de queijos e tudo mais. Como, por exemplo, esse bolo, gente, eu queria passar a receita para vocês. Papel e caneta na mão e anota a receita, que é super bom, parece ser gostoso. Eu vou experimentar já o bolo, eu tô com água na boca aqui. Vamos anotar a receita, é o bolo de maçã, iogurte e canela. Ingredientes, 4 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de aveia, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sobremesa de canela em pó. Aí o modo de preparo. Anote o modo de preparo. Os ingredientes: meia xícara de chá de uva passa preta sem caroço, 1 maçã grande picada em cubos, 1 copo de iogurte natural e 1 colher de sopa de fermento em pó. E aí, o que você vai precisar?
vai precisar bater as gemas, o açúcar e a manteiga até ficar bem clarinha. Junte aos poucos os ingredientes secos intercalados, a farinha, a aveia, a canela e o fermento. E aí no final você vai acrescentar o iogurte, a maçã em cubos e as passas. E aí você vai misturar bem e vai finalizar com as claras em neve, despejando em uma forma untada. E aí é só levar para assar ao forno na temperatura de 180 graus até dourar. E o rendimento é de 12 a 15 porções, gente? Sim. Que Ele rende bastante porque ele é um bolo que fica alto, Uhum. então o pessoal às vezes fala, qual que é uma porção? É como se você tem que pegar esse bolo e dividir de 12 a 15 pedaços. A Ana Tomazoni caprichou no É bolo uma hoje, delícia, hein? viu, Um beijo, Ana? Ana. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Para encerrar, Gi, eu queria te fazer somente uma pergunta. Quais os cuidados básicos para a gente evitar na alimentação? Geralmente as pessoas que chegam na cidade têm problemas para digerir algum alimento, prender o intestino ou soltar o intestino, evitar uma má digestão. Então, muitas vezes, olha, não é aconselhável comer banana antes de dormir, manga antes de dormir. Existe alguma dica que você dá para quem está nos assistindo que está nessa fase da vida, que a gente chama de melhor idade aqui no programa? Tá, existe sim. Enquanto você vai falando, eu vou cortar o bolo. Vamos. Existe sim. Pessoal, primeira coisa, água. O idoso, todo mundo precisa tomar água, mas a gente tem que lembrar cada vez mais que assim, a célula, conforme você vai envelhecendo, ela vai tendo mais dificuldade em fixar essa água. Então, uma dica se você quer saber quanto de líquido você precisa tomar, pega o seu peso atual e multiplica por 25 a 30 ml de líquido, que a gente chama, teoricamente, você deveria consumir de água. Por quê? Se você tiver uma boa hidratação, Isa, já então facilita tudo isso, porque você evita a formação de gases, você facilita a sua digestão, você elimina toxinas. Então, é muito importante a quantidade de líquidos. Então, uma sugestão que eu dou tentem consumir, vamos colocar, de 1,5 a 2 litros de água por dia. E isso também pode vir na forma de chás, de leite e tudo mais. Só que lembrando, toda líquido, vez né, que você quer dizer. mas toda vez que você toma um chá ou alguma coisa líquida, você também precisa da água. Então, vamos lá, 1,5 litro pelo menos de água por dia para as pessoas que estão com mais idade. Seja chá, seja água realmente mineral. E olha, gente, eu vou experimentar o bolo. Experimenta, vamos lá? Isa, vai. Vamos experimentar também? Ótimo. Deixa eu ver aqui. Gostoso, gente. Esse bolinho tá bom. Maravilhoso. Pena que eu tenho que encerrar. Tá muito gostoso, gente. Anota a receita. Vale a pena. Se perdeu, entre em contato com a Gi. Deixa o teu contato, Gi, por favor. Olha, estou no 4992-1653 ou no site da clínica, www.clinicagislenerocha.com. Muito bom. Obrigada, Muito obrigada, viu, Gi? Isa, mais Sucesso, uma um beijo vez. para todos da Clínica Gislene Rocha. Obrigada, muito obrigada.